Tá. Amém. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, irmãos, esse versículo vem falando bastante comigo, viu? Vocês já pararam para pensar que nossas palavras têm um impacto e consequência muito além daquilo que nós imaginamos? Então, nós que somos cristãos em Cristo Jesus, temos que encher o nosso coração diariamente com a palavra de Deus, fazer nossos devocionais diários. A Simone que fala, né? A gente tem que fazer nossos devocionais diários, estar em comunhão, não só com Deus, mas com a igreja, com os irmãos, né? Buscar Deus sempre, buscar Ele na sua intimidade, né? Certamente, as palavras que sairão da nossa boca serão palavras para honrar e glorificar a Deus, né? E por consequência disso, nós ganharemos vidas para Cristo, não é verdade? E Amém. agora, se nós enchermos nosso coração das coisas do mundo, com coisas que não vale a pena, né? 24 horas, é certeza que as palavras que vão sair da nossa boca não vai ser para glorificar a Deus, mas sim para desagradar a Deus, né? Então, assim, esse versículo, ele serve para a gente vigiar, cuidar bem do que estamos enchendo o nosso coração. Então, assim, vocês sabem que eu trabalho no Lar Batista, né? Então, e aí esse versículo falou muito comigo, porque assim, ali é um lar cristão, né? Mas assim, pessoas ali não são verdadeiramente cristãos, né? Então a gente escuta coisas assim horríveis, né? Vindo da boca de uma pessoa que se diz cristão. Então é bem complicado. Então assim, temos que vigiar e cuidar bem do que falamos. Por isso que temos que encher nosso coração de Deus, sempre. Amém, é isso. Amém, amém. Amém. André, tá aí no QAP? Não esquece de orar, Amém. tá bom, André? Beleza. Isso. Vou colocar a letra aqui no chat para quem quiser acompanhar, beleza? Ela acaba cortando, mas como repete, tá tranquilo. Amém? Cantemos ao Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. De novo. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz
faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Oremos. Aleluia. Senhor, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por poder estar aqui reunidos em teu nome, para aprender mais de ti, para esvaziar os nossos corações, Senhor, e parecer mais com o Senhor Jesus. É isso que te pedimos, Senhor, que, como diz nesse louvor, que o Senhor venha reinar sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre o nosso pensar, nosso falar, tudo que fizermos. Seja para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Peraí. Fechar aqui uma janelinha. Amém. Estão animados? Estão por aí? Estamos aqui, Gigi. Opa. Amém. Ó, gente, aquelas coisas que eu falei, né? Telefone tocando. Só um minutinho, deixa eu ver quem que é. Sua voz ficou tão diferente com esse louvor, André. Ficou linda, do mesmo jeito. Espero que isso seja bom. Dá bom dia para a Neide, que entrou aí, para o Vitor, para o Guilherme e para o Rô. Bom dia. Bom dia. Buenos dias. E aí, Edmundo, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo em Hablas paz? Bom dia a espanhol? todos. Bom dia, Amanda, Sim. também. Se habla mucho. Bom dia. Uma enquete. Quem é que tá ligando para Gisele? Anete. Tatim. Não, hoje é domingo, É filho. o banco. É a caixa. Não, hoje é domingo, não pode ligar, não. Pecado. Rinodê. Tem a doutor de todos também. Não, gente, funerária. Ligou 2 vezes ontem pro Will aqui na minha frente. Falei, eita. Mas acho que se enganaram, né? Ligaram para a pessoa errada. Não, eles estão ligando, oferecendo jazidos, né? É verdade. Eles ligam até no trabalho. No meu trabalho também, no telefone do trabalho. Pois é, infelizmente, né? Não sei. É meio infeliz dizer isso, mas é um mercado que cresceu, né? Sim, infelizmente. Chegamos a 500 mil mortes. Enquanto a gente tá esperando, vamos fazer uma nova oração. Eu vou pedir, Rô, você ora? Ora por essa situação do país. Eu sei que é global, mas esse número alcançado que inevitavelmente íamos alcançar, porque ainda não existe a cura disso, nem todo mundo foi vacinado. Você pode orar, Rô, por favor, sobre essa questão?
Rodrigo, você ouviu? Tá aí? Rodrigo não tá? Então eu vou pedir para outra pessoa orar. Tá ouvindo, Rô? Voltei, gente. A gente vai orar no final, então, sobre isso. Ou não, vamos orar agora, Gi. Pedir para o Rô fazer uma oração por conta dessa situação aí dos 500 mil mortos, tá bom? Tá Você ótimo. ora, Rô, por favor. Vamos orar, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí, gente? Sim, Tá perfeito, sim. amor. É porque eu mudei de fone de ouvido aqui que tá só misericórdia. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te louvamos, Senhor, pelo dom, pelo fôlego de vida que o Senhor nos deste. E estamos aqui, Senhor, para clamar para o nosso país, onde nós vivemos, o nosso Brasil. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, nós alcançamos a marca de 500 mil pessoas que se foram, são vidas, Senhor, que o Senhor sabe e conhece. Muitos perderam entes queridos, amigos, conhecidos. E estamos aqui, Senhor, realmente vivendo um luto, Pai. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, trazer alegria para o nosso povo, Pai. Nós pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, que eles possam, Senhor, fazer essa gestão, Senhor, da questão de saúde pública com mais amor, com mais determinação e carinho, olhando, Senhor, para um povo, Senhor. Nós pedimos que a ação do Espírito Santo possa vir, né, e intervir sobre o nosso povo, o nosso Brasil. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer, e sem a tua misericórdia, sem a sua graça, nada podemos, Senhor, até viver sem a tua graça, porque a tua graça nos alimenta e nos dá paz ao nosso coração. Nós pedimos para o nosso Brasil nesse momento, Senhor, que um momento tão difícil de saúde pública que nós nunca imaginamos que chegou a um colapso, mas pedimos para que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. A tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Assim, Senhor, nós confiamos e cremos que terá novos dias de paz, mas nesse momento nós pedimos a tua misericórdia, a tua intervenção, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, algo maravilhoso para o nosso país. Nós nos humilhamos e desde já colocamos nas tuas mãos esse pedido, em nome de Jesus. Pai, olha para a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Rô. Oi, queridos. Imprevistos. Mas amém. Deixa eu passar aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. 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 Tá. É porque, como eu estou na tela apresentação, eu não vou conseguir ver vocês. Então, se alguém fizer alguma interação, vocês me chamem, tá? Que eu não consigo ver se tem alguém levantando a mão ou não, nada disso. Bom, então, continuando, né? A gente está falando sobre a vida de Jesus. E hoje nós vamos entrar num outro tópico também do que Jesus fez, do seu poder, né? Então, hoje nosso tema é Jesus e os milagres. E foram muitos, né? E a Bíblia fala que se tudo que ele fez tivesse que ser escrito, né? Não caberia nos livros. Então, nós temos somente alguns que aconteceram, que os evangelhos relatam, e que são muito importantes para nós, né? Para que a gente creia no Senhor Jesus, da mesma forma que foi lá para aqueles que conviveram com ele, que viram, que estavam ali naquele mesmo momento em que Jesus estava na terra. Então, vamos lá. O que é milagre? Quem se habilita? Milagre é realizar algo que é impossível para o homem. Sim. Quem mais? É um fenômeno a qual
É um fenômeno sobrenatural que Deus se manifesta através de algo que você não consegue, você, como ser humano, não consegue realizar. Ok. Tinha mais alguém falando? Eu falei a questão do sobrenatural igual o de muro, né? Uhum. E também algo que o homem é limitado para explicar, né? Para tentar Sim, entender. limitada para entender, para explicar, né? Então, ó, tem aqui um significado, não, que eu peguei no Google, né? Que fala que é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável que não pode ser explicado pelas leis naturais. Tudo isso aí que vocês disseram, né? Então, é algo que a gente não consegue explicar, que o ser humano não consegue entender pelas leis naturais, né? Se a gente parar para pensar também, tem lá a lei, como é que chama? Acho que é agora esqueci, da física, né? Que fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí já pensei na Trindade, falei, uau, como é que não, né? Mas é porque uma lei natural não consegue explicar. E os milagres do Senhor são assim. Aliás, milagre só ele pode fazer, né? São os acontecimentos extraordinários que viveram lá e que nós vivemos hoje. Às vezes tem coisas que nos acontecem que nós não conseguimos explicar. E é o milagre do Senhor. Pode ser pequeno milagre, um grande milagre, enfim, não importa, é um milagre. Então, o Senhor é o mesmo, ele não mudou, ele continua, ele é um ser imutável, nele não há sombra de variação. E não é porque ele fazia lá que ele não faz hoje, porque ele não mudou, como eu disse, né? E nós sabemos disso, a Bíblia nos cientifica disso, que Jesus não muda, o Senhor é imutável. Então, continuamos crendo nos milagres. O Senhor é maravilhoso por isso, também. Então, eu queria lançar uma enquete com vocês, tá bom? Su, eu não vou conseguir. Será que eu consigo abrir, mexer? Deixa eu ver aqui, para mostrar para eles onde tá. Já abri aqui. Sim. Tá. Então, não, na verdade, você vai ter que mudar a guia. Se você quiser, eu mostro aqui, quer? Eu quero, então. Melhor. Tá, então para de compartilhar aí rapidinho que eu consigo mostrar aqui. Tá, peraí. Parei? Gente, tem enquete aí, ó. Vocês sabem onde tá? Tá aqui nesses pontinhos, que é um quadradinho, uma bolinha e um triangulinho. Vocês estão vendo ela aí, ó? Quantos milagres estão relatados nos evangelhos? Quem está no celular também vê embaixo, na parte de baixo, também ali no mais, também vê esse sinalzinho aqui, que é o sinalzinho das formas geométricas. É só votar. Já temos um voto. É isso aí. Vão votando aí. Quantos milagres estão relatados nos evangelhos, hein? Vamos ver, dá mais um tempinho aí pro pessoal votar. Eu coloquei bastante, porque eu não sei. Eu coloquei bastante, eu pus o número mais alto possível, porque eu não sei. É muito mais do que isso aí, né? Porque eu não sei. Eu chutei o último ponto. João mesmo disse que é incontável, né? Como que a gente vai botar? Porque assim... Eu fui nessa linha também, de muro. Eu fui no último aí. Os teólogos contaram, né? Assim, contaram. Alguns teólogos falam que é um X número, outro é um X número, né? Mas a gente vai ver aqui. Legal, gente. Tá todo mundo... Tem 12 votos. A gente tá em 20 não, né? Porque a Tsu deve estar em 2 guias. E eu também, mas deve ter mais gente aí. Tem 18 pessoas. Quem não conseguir votar pode falar, viu? Pode falar. É isso aí. Eu fui na letra B. Eu também, Vitor. Você poderia votar, né? Pelo celular, né? Eu tô na B também, só para... Porque o Vitor falou, eu tava esperando ele falar para eu concordar com ele. Eu coloquei a B também. Eu fui na A, mas eu sou ruim de chute. Eu também não tenho muita... Eu acho que fica Ninguém nascer, viu? Quem foi nascer? Ninguém. Alguém Ninguém. Temos 4 votos sim. nascer.
Ah, e todos têm. Todos têm. Tem quantos votos na... Bom, na A tem 2. Tá, quem tá ganhando eu não votei. Posso votar também? Pode, só que você tem que falar. Vota aí. Você vota e dá a resposta. Vou voltar lá na apresentação. Amém. Vai Todo mundo já votou. A gente tá empatado aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Eu parei a apresentação, todo mundo já votou, Gi. Tá, tá. Você me fala a quantidade. Bom, enfim, eu não consegui ver a quantidade de todos os itens, mas eu vou colocar aqui, peraí. Ó, vamos lá. De 26 a 30 milagres, 2 pessoas votaram. De 30 a 34, 4 pessoas votaram. E aí foi tipo um empate geral. De 34 a 37 também 4 votos. E de 37 a 41, 4 votos. Você votou no quê? Eu votei no C. Ixi, erramos. De 34 a 37. Mas, gente, só pra gente, né, dar uma esquentadinha, as pessoas aí acordarem. Porque, assim, tem teólogos que falam que são 36, tem teólogos que falam que são 37. Eles colocam o milagre da transfiguração, independente dos outros que Jesus viveu, como se a gente pudesse dizer assim, os milagres que aconteceram com Jesus mesmo, né? Ele é o próprio Deus, né? Mas assim, vamos pensar que ele aconteceu enquanto ele estava aqui, né? E tem alguns que não colocam, por isso que tem essa diferença. Mas a gente sabe que foram muito mais do que esses, porque o próprio João fala que se tivesse que contar, que colocar nos livros, não caberiam nos livros tantas outras coisas que o Senhor fez, né? Então, gente, independente disso, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres, nosso Deus é um Deus de cura, de libertação, de transformação de vidas, e que nós vivemos os milagres dele hoje, né? Mas vamos pensar um pouquinho nos milagres de Jesus. Vamos lá, gente, abrindo aí os microfones também. Eu quero que vocês, para a gente, assim, não ficar tão perdido, eu quero que vocês me relatem o que vocês lembrarem. Milagres de Jesus na natureza, o que vem à mente de vocês? A natureza. A própria criação, né? Vem logo quando Jesus, eu estava até lendo essa passagem ontem, quando Jesus acalma o mar, né? Olha, muito bom. Acalma a tempestade. O que mais? A pesca. A pesca. Quantas pescas foram? Eita, Jeová. 2, não foi 2? Duas pescas. Eu ia falar 4. Tá reprovado. Vamos lá. Ele andar sobre as águas chega a ser um milagre, não? Como? Ele andar sobre as águas. Sim, milagre. Jesus anda sobre as águas. E faz Pedro andar, né? Também. Ponto. O que mais? Temos 9 aí, vai. As curas. A gente já falou da... É só Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento ele abriu o mar. Não, no Antigo não. Só do Novo. Nos Evangelhos. Então a gente tem, ó... Pães e peixes? Hã? Mas é todos os milagres? Pães e peixes? Multiplicação de pães e peixes. Não, tô falando só do naturais, né? Da natureza, sim. Então a gente já falou... Oi? Jesus secou a figueira. Muito bem, Rô. Andou pela água. Também, andou pela água. Vou colocar aqui, que vocês já falaram a maioria deles, ó. A transformação de água em vinho. Ninguém falou, mas é que faltou tempo também. A primeira multiplicação de pães e peixes. A segunda multiplicação. A figueira amaldiçoada. Jesus acalma a tempestade. Jesus anda sobre as águas. A moeda na boca do peixe. Quem lembra? Nossa, eu nem lembrava dessa, mas é verdade. Né, para pagar o imposto, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, verdade. E o dinheiro para pagar tanto o imposto dele como o imposto de Pedro, o Pedro foi buscar na boca do peixe. Tava lá a moeda certinha para pagar o imposto dos dois. A pesca maravilhosa que falaram e a pesca de 153 grandes peixes que foi quando Jesus já tinha ressuscitado. Muito bem, gente, vocês estão bem alinhados aí, ó. De novo, vamos lá. Doentes curados, aí, o que vocês lembram?
Quais foram os milagres? Tem muitos, né? Vamos falar. Bartimeu. Sogra de Pedro. Sogra de Pedro. Bartimeu. Bartimeu. O servo do cego. centurião. É isso. Quem mais? Quem? Lázaro. Lázaro. Fala esse nome, Lázaro não. entra como Lázaro ainda curado, não, né? não. Ressuscitado. Leprosos. O pastor falou a mulher do fluxo de sangue. Perfeito. Quem mais? Quem mais? Do demoniado também entra, né? Ainda não. Tabita Cume. Doentes mesmo. Mas também, é um dos milagres, Fê, mas eu coloquei ele numa outra categoria aí. Os leprosos. Lá no campo, na fonte de Betesda, lá também, no coxo, sim, né? Muito bem. Paralítico. O soldado romano. Sim, o criado do centurião. O que mais? Tem uma lista aqui. A filha da orelha do... Ele restaura a orelha do soldado, do Malcolm? Malcolm, sim, isso mesmo. O que você falou, pastor? A filha da mulher siriofenícia. Sim. Sim, o que mais? Vou passar aqui, ó. Temos Lázaro. muitos. Lázaro tá numa outra categoria, mas é um milagre maravilhoso. Olha aqui, esses aqui, ó. Sogra de Pedro, um homem com a mão ressequida, o criado do centurião, o filho do oficial, a mulher encurvada, se não me engano, eram 18 anos encurvada, a mulher do fluxo de sangue, o homem com hidropisia, nossa, não consigo nem falar, a orelha de Malcolm, um homem cego e mudo, um homem surdo e gago, tem as referências aqui, se vocês quiserem também. É que eu não quis anotar, porque senão o slide ia ficar 30 slides só disso. Manda o PowerPoint depois. Aí aqui, ó, 2 homens cegos, cego Bartimeu, o homem cego em Betsaida, o homem cego de nascença, o homem junto ao poço de Betesda, a cura de um paralítico. Alguém já falou a expulsão de demônios. Quem lembra as passagens? Assim, não o texto bíblico, mas tinha, quer ver, esse aqui eu vou colocar. A dos porcos, né? O Gadareno. Gadareno. Ó, um homem mudo, esse aí tá lá em Mateus 9, 32, 34, o endemoniado da sinagoga, também tá em Marcos 1, 21, 28, o endemoniado gadareno, Marcos 5, a filha da mulher cananeia, né, que a mulher foi falar com o Senhor porque a filha que estava endemoniada, o menino possesso e Maria Madalena, né? A gente sabe que foi... Gente, olha, gente, demônios. No meu imaginário, eu fico pensando nos porcos rolando ali, jogado num precipício. Sim, é muito forte essa passagem também. Bom, cura de leprosos, vocês falaram. Então, a gente tem aí a cura de um leproso, que está... Deixa eu achar aqui que está em Mateus 8, de 1 a 4, tem em Marcos e em Lucas também. E tem aí a história dos 10 leprosos, que só tem no Evangelho de Lucas, Lucas 17, de 11 a 19. E temos aí a ressurreição de mortos. Vocês falaram de um, quais eram os outros? Tem a filha Tabita Cume. de Jairo, sei filha lá. de Jairo, e tem mais um. Lázaro, o filho da viúva. Isso, filho da viúva de Naim. Filho da viúva de Naim, tá lá em Lucas 7, 11 a 16. A filha de Jairo também tá em Marcos 5, que é uma sequência ali, né? Vem falando da expulsão do demônio ali de Gadareno. Quando ele volta pro outro lado do rio, Jairo já encontra com ele. Indo para a casa de Jairo, tem a cura da mulher com fluxo de sangue. E quando ele chega definitivamente na casa de Jairo, ele ressuscita a filha dele. E Lázaro, né, gente? João 11, é o único evangelho que relata também. João 11, de 1 até 44. É um texto incrível também, maravilhoso. E como eu estava falando, que tem alguns teólogos que colocam o milagre... Gente, Oi? Ainda tem os mortos que ressuscitaram na crucificação lá, quando Jesus morreu ainda. Hein? Verdade, sepulcros abriram. Esse eu até esqueci de colocar. Mas acabei de falar na ressurreição de Jesus. Também do
do ladrão na cruz. Ele caberia aqui, né? Esse dos os mortos que ressuscitaram quando Jesus também foi crucificado, né? Caberia aqui. Esse do ladrão na cruz, eu entraria num outro... Sim, é um milagre, mas é um milagre que eu acho que tem acontecido, né? Ainda acontece, graças a Deus. E tem esses aqui, ó, milagres de Jesus, mas é aqui que entra, né? Que eu já falei da transfiguração, né? Que o Jesus estava aqui. E eu penso assim, tipo assim, mas Jesus fez um milagre para ele mesmo, mas é algo que a gente não explica. Para ele isso é tudo natural e normal, para nós é que não é, né? E pensando assim, com a nossa mente aqui, quais são os milagres que Jesus passou, que ele é a figura ali principal, além dessa da transfiguração que eu já falei? O deserto. O que mais? A própria ressurreição, né? Um milagre. Ressurreição, sim. Vou colocar aqui, ó. O nascimento virginal, a transfiguração, a ressurreição, o aparecimento pós-ressurreição. Quem é que anda por aí, gente, né? Sai de um lugar para o outro. Já pensou? Jesus se manifestar agora, aí na sua frente, né? Você não vai conseguir explicar isso. E a própria ascensão. Então, quando tem um livro que eu estava lendo também que chama Os Milagres de Jesus, explorando o mistério das obras divinas de Jesus, ele traz esse como milagres de Jesus, milagres coisas que a gente não explica, as leis naturais não explicam, né? Então, por isso que a gente coloca ali na categoria de milagres. Oi? Gi, ó, Ai. eu não sei se isso pode se considerar como um milagre, mas quando Jesus foi lá para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites, não comeu nada, Sim. Assim, impossível humanamente o cara ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada. Verdade, ele pode até não comer, mas beber água ele não suporta, né? Eu já ouvi falar que você pode até ficar muito tempo sem comer, mas sem a água, acho que você não dura muito tempo. A Bíblia diz que ficou sem comer e sem beber. Sem beber, exatamente. Então, e para mim, humanamente dizendo, Jesus fez isso assim, uma coisa assim, uma coisa miraculosa, assim, sabe? Com certeza. Isso aí, gente. Obrigada. Gosto da participação de vocês. Hoje tem um livro, eu acho que, na verdade, não livro, eu acho que eu e a Fê estava preparando a aula antes a primeira fase dessa aula dos eventos da vida de Jesus, estudando sobre o Antigo Testamento, e a gente estava lendo que na transfiguração, né, olha que lindo isso, que é essa ligação do Antigo com o Novo Testamento, né, que na transfiguração acontece tipo o milagre de Moisés pediu para ver Deus na fresta, né? Sim. Elias vê Jesus, ele vê o próprio Deus, né? Uau! Gente, por que Jesus sentiu fome e ele não sentiu sede? Não menciona. É mesmo, pastor. Fala que ele sentiu você tá fome, no deserto, né? O comum não era você sentir sede? Era comum. Porque ele foi tentado com o que comer e não o que beber. Não pode dar a entender de que Jesus tinha uma fonte onde ele pudesse beber alguma coisa, porque ele foi tentado no que comer. Moisés menciona que ele ficou sem comer e sem beber. Na de Jesus ali no deserto, a provação, ele não menciona que ele ficou sem beber, mas menciona que ele teve fome. Normalmente, uma pessoa normal teria sede e fome. Sim. Né? Mas até sede do que fome. E no deserto tem alguns oásis, né, pastor? Então, ou miragem, né? Uhum. No meu caso, eu só tenho fome. É verdade. Ele pode ter sido provido de água de alguma forma. Sim, pode mas ter uma chovido, coisa... não fala, né, se não choveu também. Apesar que não choveu, a gente não sabe, né, o que acontece, mas assim, o que dá para se entender que é uma coisa assim extraordinária, porque assim, eu não sou um conhecedor a fundo dessa parte, mas assim, é algo assim que é vital, a bebida ou comida, os dois, tem que ter uma fonte de alimento, porque senão você não sobrevive. E ficar tantos dias sem comer nada, né? Como que sobreviveu
digo assim, humanamente dizendo, né? É o poder de Deus mesmo se manifestando. Amém. É isso mesmo, gente. E aqui, ó. E você? Qual é o seu milagre? Eu creio que todos aqui temos um milagre muito especial para relatar. Jesus me alcançou. A salvação. Amém. O nascer de novo, não é? Que aí eu lembrei do ladrão na cruz, pastor, por isso que eu não deixei falar muito lá para falar aqui. É, gente, nascer de novo, Jesus nos alcançou. Esse é um milagre, não é, gente? O maior milagre ele já operou em mim, né? Uma música Isso. fala isso, né? Sim. Manancial, é no Manancial? É, né? Na música, no Louvor Manancial. É, gente. Não, é no CD 3. É no Preciso de Ti, CD. Tá. É Deus de milagres. É isso aí. Olha só, gente. Nós fomos alcançados pelo Senhor, nós nascemos de novo, como está ali em João 3, que é necessário que o homem nasça de novo. Olha isso. E pensar que ele nos alcançou. E agora, antes eu sempre falava, eu me converti. Quando eu me converti, agora eu já mudei essa frase, quando Jesus me converteu, porque é ele quem opera tanto o querer como o realizar. E a palavra dele diz que ele nos escolheu primeiro. E ele nos deu essa chance de ter esse pensamento, né, de aceitar Jesus. Meu Deus. É tudo tão junto e misturado, porque se ele opera o querer e o realizar, como é que eu posso dizer que eu aceitei Jesus, mas ele espera isso de nós? Gente, é maravilhoso o agir do Senhor nas nossas vidas. E eu creio que eu estou esperando no Senhor alguns milagres neste sentido na vida da minha família, e creio que vocês também, na família de vocês, devam ter pessoas que vocês estão orando para que nasçam de novo. Ou pessoas que voltem ao primeiro amor, né? O milagre do Senhor aí em ação. É o mover do Senhor, é a divindade do Senhor, é o poder do Senhor em ação. Maravilhoso isso também. Então, vamos lá. Esse é o livro básico que eu estou usando, tá? Por que eu quis trazer os milagres antes, assim, para a gente lembrar, né, do que eles tratam, enfim. Porque a gente não vai estudar um milagre por milagre, ou a gente vamos entender o contexto daquele, vamos lá, transformação de água em vinho, de quem era o casamento, onde fica a Caná da Galileia, quem é que estava casando, era parente, você entende? Não é nessas pormenores que a gente quer usar. Então, baseado nesse livro aí, ó, Milagres de Jesus, já foi utilizado, né, na primeira vez que foi dada essa aula lá na escola bíblica, quando era presencial, tínhamos uma aula inaugural, e depois cada um iam para suas salas, né, e aí tem, falando dos milagres, mas qual é o contexto desse livro, né, como os atos poderosos do Salvador servem de sinais da redenção, tá bom? Então, lógico que a gente pode estudar, a gente vai trazer alguns milagres aqui com esse enfoque, né, os sinais da redenção, mas é para a gente ter essa ideia. Então, a gente sabe quais foram os milagres, a gente tem noção de que o Senhor age na criação, o Senhor age na criatura, o Senhor age no tempo, né, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as vidas, ele tem poder sobre todas as coisas. E ele não faz isso somente para demonstrar, não somente, porque dá a impressão que e tem isso também, demonstrar o seu poder. Tu fala, como eu sou forte. Não. Tudo tem um propósito. E os milagres acontecem de acordo com os propósitos do Senhor. Por isso que às vezes a gente está esperando, às vezes, um milagre, eu quero aquele milagre, e ele não vem. Porque o Senhor, ele sei lá, se emburrou e não quis fazer o milagre, já que ele pode fazer todas as coisas? Não, gente. Ele pode agir quando ele desejar, né? E o desejo dele, eu creio que está envolvido com o seu propósito. Então, assim, era o propósito do Senhor? Exatamente, era o pensamento do Senhor, que é muito maior do que o nosso? Você entende? Então, às vezes, a gente está pedindo algo para Deus e não acontece, mas não é porque ele não quis fazer por um capricho. Aquilo não estava de acordo com o propósito do Senhor. E como
a gente pode saber também, pela própria palavra de Deus, os nossos dias estão contados na mão. Não estou só falando de milagre de vida e morte, cura, essas coisas, mas de tudo, né? Tem muitas coisas que a gente quer a gente tem orado por pessoas que a gente fala, meu Deus, até quando que vai continuar desse jeito? Meu Deus, até quando? Eu tenho orado anos a fio, temos orado como igreja, as famílias têm orado por uma pessoa, por uma causa, e aquilo não acontece. Por quê? O Senhor não quer? Não, não é o tempo. Primeiro que tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso tempo. Um dia como 1000 anos como um dia. Como pode isso? Nós não podemos entender com a nossa mente limitada, mesmo porque nós estamos aqui num outro tempo, né? O propósito do Senhor não é aquele. Aquilo não vai ser bom para aquela pessoa. Enfim, são tantas perguntas, às vezes sem respostas para nós, na nossa limitação, mas para Deus está tudo. Ele está conduzindo tudo de forma majestosa, ele está conduzindo tudo pelo controle dele. Ele sabe o que é melhor para nós, Jeremias 29:11, e tem lá Isaías 55:8, se não me engano, que fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, né? E nem os planos dele são os nossos planos. Então, se a gente quer viver no centro da vontade de Deus, nós temos que nos submeter a essa vontade dele, né? A soberana vontade do Senhor. E nós já sabemos também lá em 2 Coríntios, não, acho que é 2 Coríntios 12, me corrijam, gente, que às vezes eu me atrapalho nas referências, 12, que fala lá que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então, nós não somos perfeitos, nós somos muito imperfeitos. Então, a nossa vontade é imperfeita como nós somos imperfeitos, mas a vontade do Senhor, não, ela é perfeita. E é isso que a gente quer viver, a vontade de Deus nas nossas vidas, porque a gente tem certeza, nós temos convicção que é o melhor para nós. Embora nosso desejo, às vezes nosso coração, tenha lá as vontades, né, e o desejo de alguma coisa que não é a mesma que o Senhor Deus tem para nós. Quando nós oramos a vontade de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Amém? Vamos aqui. Mas o que é redenção? Né? Porque a gente está falando aqui que a gente vai olhar os milagres como sinais da redenção, certo? E o que é redenção? Alguém se arrisca? Quando você não está bem, alguma coisa está errado e algo acontece que a partir de algum momento aquilo ali começa a ir para um caminho bom, a ser consertado, digamos assim. Amém. Algo estava muito ruim, aí foi consertado e começou a andar direito. Amém. Acho que é basicamente uma libertação. Algo Amém, assim. também. Isso aí que o Guilherme trouxe com as palavras dele é muito real, né? Com que o André falou, libertação. Algo não está muito bom e, de repente, acontece uma outra coisa que tudo volta ao normal, normal não, tudo volta a ser melhor, né? Eu associo muito a redenção com a questão, tipo, pelo menos a forma que eu me sinto, né? É um resgate, né? A gente, amém, pecadores, né, perdido, e Deus vem com a sua graça, a sua misericórdia e nos resgata, né? Esse é o conceito de redenção para mim. Né? Aleluia. Fala, Su. Está consumado. Amém. Vou colocar aqui, ó. 1. Ato ou efeito de redimir. 2. Ato de resgatar ou libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão. Libertação, resgate. Teologia, o que diz? O resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Oh, meu Deus! Olha isso, gente. Os milagres como sinais da redenção. Uau, né? Quem pode abrir Colossenses 1 e ler pra gente Colossenses 1 de 13 a 23? Solte a sua voz. Como eu não tô vendo quem tá aí, eu não vou chamar pelo nome, mas alguém vai ler, eu tenho certeza. Colossenses 1, de 13 até o 23. Eu vou ler. Tá bom. Do 13 ao 23?
A gente vai tratar sobre redenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, qualquer principado, qualquer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele reside toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, quer outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo me tornei ministro. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus por esse texto. Olha isso. Glória! O Senhor nos redimiu. Amém. Nos resgatou, olha só, ele nos libertou do poder das trevas, né? Quem falou aí algo que estava andando errado e começou a andar certo, é o Senhor na nossa vida. Ele nos tirou do império das trevas, ele nos tirou da morte eterna, ele nos deu redenção, ele nos resgatou, ele nos tirou da opressão. E eu sei que às vezes a gente não conhece, porque assim, tem pessoas que nascem no lar cristão, mas às vezes vai ter um encontro verdadeiro com Jesus lá na adolescência, na fase mais adulta, e às vezes pode carregar esse sentimento de opressão, essas coisas assim, mas o Senhor nos liberta. Quando nós entramos em contato com o Senhor, de fato, verdadeiramente, nos arrependemos genuinamente, Ele nos resgata, Ele nos liberta, e esse sacrifício, Ele fala da cruz do Calvário, um sacrifício vicário, substitutivo, era para nós estarmos ali, mas ele se entregou como cordeiro mudo ao matadouro, ele foi levado ao matadouro, morreu na cruz, que era um símbolo de vergonha, ele carregou sobre si pensa nisso, gente, ele carregou sobre ele mesmo todas as nossas transgressões. Se a gente parar para pensar, se eu parar para pensar nas minhas transgressões, eu já falo, meu Jesus, que dirá do mundo todo, de cada um, se a gente juntar essa sala toda aqui e pensarmos nos nossos pecados, pensarmos no sentido de entender o que ele levou para a cruz, não que para a gente ficar reluzindo isso, não, isso já foi, nós não somos as mesmas pessoas, porque em Cristo somos novas criaturas, eis que tudo se passou e agora tudo se faz novo. Então, não é nesse sentido de ficar lustrando o pecado, mas falar assim, meu Deus, olha o sacrifício que ele levou naquela cruz para nos resgatar, para nos livrar do império das trevas, para nos transportar para o reino do seu amor, para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A cédula foi rasgada. Aquele, eu sempre esqueço como fala, mas aquele título de dívida foi rasgado, não existe mais. Nós temos que viver essa verdade. O Senhor nos redimiu, o Senhor nos resgatou, Ele nos livrou. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos do pecado, não somos. Eu sei que todos os dias nós pecamos todos os dias, temos que pedir perdão ao Senhor, mas a gente não pode insistir naquele erro sempre.
eu vou fazer hoje, o Senhor me perdoa hoje, aí amanhã eu faço de novo, o Senhor me perdoa amanhã. Tudo bem, você pode até viver assim, mas não é isso que o Senhor quer. Então, você não está vivendo o evangelho o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, como ele fala aqui no 23, vamos ler o 22, ó. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Chegou até nós essa pregação. Nós temos aqui, ninguém pode dizer que não conhece, pelo menos de ler, mas a gente tem que viver o evangelho. Então, assim, se é que vocês permanecem, então a gente vai, nós vamos nos manter na reconciliação, nós vamos nos manter santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Senhor, porque o sangue do Senhor está sobre nós, se nós permanecermos nesse evangelho. Então, não dá para viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Como dizia o poeta. Não, nós temos que viver de acordo com as escrituras. Tem momentos que se torna difícil, né? Eu até comentei uma vez, enquanto o Vitor dava lá, a vontade daí passa. Eu gosto quando o pastor fala, eu sou crente, mas meu braço não. Não. Eu sou crente, eu sou cristão. A Chay trouxe essa informação, né? Tem muitas pessoas que se denominam cristãos e não vivem o cristianismo. Não receberam esse milagre da redenção. Não receberam o milagre do nascer de novo. Então, quando nós pensarmos nas nossas vidas, o quanto o Senhor nos resgatou, levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores. Oh, Deus, é por isso que a gente já aprendeu, né? Eu não faço coisas para eu ser salvo. Eu não faço bem, né? Eu não me entrego ao ministério para que eu tenha a salvação. Não. Mas é porque eu sou salvo que eu me entrego ao ministério. É porque eu sou salvo que eu vivo a palavra do Senhor. É porque eu sou salvo que eu sou grata. Nós todos somos gratos porque já fomos redimidos. A gente, na nossa mente aqui humana, fala assim, é como se eu estivesse devolvendo para Deus o que ele já me fez. Não, nada do que a gente fizer vai fazer com que o Senhor nos veja de uma forma mais legal, melhor. Esse aqui eu gosto mais desse do que daquele. Não. Nós somos filhos amados do Senhor e ele já nos levou, já nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Redenção, ok? Gi, tem gente com a mão levantada, eu e o Rodrigo. Beleza, vamos lá, gente. Não, Eu não consigo você. ver, tá? Mas vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Tá, não, rapidinho, é só comentar, né, compartilhar que tem a ver com redenção. Estou fazendo uma leitura, 2 leituras, e assim, eu vejo milagres, né, porque eu peguei 2 livros aleatórios, mas os 2 falam sobre a mesma coisa. Uau. E aí, essa ideia de que no pacote da redenção, a gente tem que considerar... e o mundo não fala muito disso, né? Mas assim, que o homem é depravado, totalmente depravado, né? Depravação total. E a redenção é a satisfação da ira de Deus. Deus está virado com esse mundo, né? Então, Jesus, ele toma o cálice da ira de Deus até a última gota, para que o gênero humano fosse resgatado, né? Uau. E aí ele estava... O livro que eu tô lendo, esqueci o nome do autor, Sans, alguma coisa, até compartilhei nos Obreiros ontem. Ele diz, né, que ele fala sobre Efésios 2, e quando diz que éramos filhos da ira, essa era a nossa condição, muita gente prega que fala assim, filho de Satanás, filho do mal, filho do diabo. Não, filhos da ira filhos da ira de Deus, porque ainda não tinha sido saciado a ira de Deus. Eu falei, uau, meu Deus, filhos da ira. Não podemos ser filhos da ira, temos que ser filhos da redenção. Amém. Pode falar. Não, eu ia passar a palavra para você, mas você já respondeu, né? Então, eu ia falar o seguinte,
né? É que eu penso assim que Jesus veio e interveio, né, na nossa história, né? Ele veio e interveio, porque era isso mesmo, a condenação, era o caldeirão mesmo, era a precipitação ao inferno. Em pensar que um Deus tão maravilhoso se destituiu da sua glória, ele não poderia não descer do reino celestial para vir aqui. Ele podia ter deixado a coisa rolar e todo mundo pro caldeirão e pronto, mas não. O amor de Deus, ele é tão inexplicável, né, a ponto de realmente, assim, nós não temos palavras, mas a manifestação de Cristo nos dá essa redenção, né? A gente visualizar o que ele fez, né? E a promessa dele que ele voltará, não deixou a gente abandonado, não é só porque ele morreu na cruz, né? Pronto, aquilo lá foi um marco que ele deixou a gente sozinho, não. Ele nos deu a promessa que retornaria para a sua igreja santa e imaculada. Ainda deixou uma promessa de retornar. Então, essa alegria que eu tenho no meu coração, de saber que eu fui lavado, vocês foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e que ele fez uma promessa para a gente, que ele voltará e nos levará para o reino do seu filho, o reino celestial. Então, assim, não é uma coisa assim, é passo a passo, cumprimentos da palavra de Deus, que precisou, né, por conta da ira do Senhor, e que através de tudo isso, né, pelo sangue de Jesus, ainda nós tivemos e temos acesso, né, ao coração do Pai, né, através de Cristo, e ainda a tão esperada glória de Deus, né, ser manifestada, né, para que ele possa levar a igreja dele para o seu reino, né, e assim consumar de forma para sempre aquilo que ele desde então já tem preparado para a gente. É uma coisa maravilhosa. Não sei se vocês conseguiram entender a minha viagem aqui doida, mas assim, não sei se isso é doido, mas assim, é algo que só quem foi e é nascido de Deus, que morreu e foi embora, né, ou que está aqui em vida, sabe esse sentido, né, de eu era uma velha criatura, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. Hoje eu tenho um comportamento totalmente diferente. Minha vida velha era aquela imundícia toda. E quão maravilhoso é ver que coisas novas, né, que Deus faz na nossa vida, né? Amém. É isso aí. Lembrei aqui, óbvio, não podia deixar de lembrar daquela música, né? Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então posso livre andar. Alguém lembrou? Redenção Projeto Sola, né? Vou ler aqui, ó. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Uau! Maravilhoso, não é esse louvor? Esse é louvor. Fala a palavra de Deus. Vamos lá. Então, esse livro também traz algumas perguntas, né? E acho que fica assim pairando nas nossas mentes também alguns questionamentos, principalmente aquelas pessoas que gostam de questionar muito e que não tá errado, né? Porque tem gente que questiona para colocar o seu conhecimento à prova, no sentido de depois falar assim, tá vendo, você não sabe também, você nem sabe o que você tá falando, né? E tem pessoas aquelas que questionam porque elas têm sede e fome de saber mais, de solidificar seu conhecimento, né, de aprofundar esse conhecimento, de teórico também, né, porque o conhecimento do Senhor é ali no secreto, né, não são os livros que irão
nos trazer profundidade espiritual com o Senhor, mas o nosso tempo de qualidade com o Senhor é que vai trazer, né? Nesse sentido aqui, não. Assim, óbvio, a gente vai querer entender, né, quais são esses sinais da redenção em alguns milagres, mas tem pessoas que questionam, nossa, por quê, né? Por que ele precisou fazer? As pessoas já não sabiam que ele era o Messias, né? Algumas não, né? Então, para algumas pessoas é importante questionar. Então, qual a importância dos milagres nos dias de Jesus e qual a importância nos dias de hoje? A gente vai passar rapidamente, porque este livro aqui, por exemplo, deixa eu ver, ele tem 300 e poucas páginas e nós precisaríamos talvez de um semestre para estudar todo ele, né? Não é o caso aqui. Nós temos 2, no máximo 3 aulas para a gente falar de tudo que a gente quer. Então, ó, por que dos milagres? Alguém se arrisca? Eu vou colocar aqui. Olha só, João 20, 30 a 31 diz, alguém pode ler? É o que está no slide? Ou É o que está no tem que pegar o slide. versículo? É o versículo, mas é o versículo que está aí. Tá. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa é a resposta, gente, ó. O porquê, não só, mas o porquê dos milagres. Eles foram registrados para que a gente cresça, vou engasgar com essa palavra, mas para que creais, né, tá escrito, vamos falar ela, que creais que Jesus é o Cristo. Lá, pensa, naquele momento, se a gente parar para pensar, foram 3 anos de ministério, né, então vai, dos 30 aos 33. O que aconteceu antes, né? Eu creio que Jesus foi um bom filho, ele aprendeu ali os ofícios do seu pai, cuidou da sua mãe, dos seus irmãos, teve as filhas, meditou, aprendeu muito, né? Existe uma linha aí que eu não conheço essa linha, sabe, gente? Eu só escuto, quando meu cunhado vem aqui, ele comenta algumas coisas, mas ele fala assim, ele ficou muito tempo no Egito, então ele foi estudar, porque ele andou com os reis magos o instruíram nisso ou naquilo. Enfim, como eu falei, eu não conheço, eu escuto, né, mas não é algo que eu vá pesquisar também, mas a gente crê que o Senhor se preparou para o Senhor Deus estava preparando, né, mas ele estava vivendo, gente, vivendo como nós, até para entender esse processo, né, ele foi adolescente, ele cresceu, ele foi no templo, né, acho que com 12 anos ele já estava falando para os principais da lei ali. Então, quando ele chega no ministério e começam a acontecer, as pessoas tinham que ver, né, as promessas do Antigo Testamento se cumprindo nele, os milagres acontecendo, porque a gente vai ver alguns textos falam que ele veio para libertar os cativos, curar os doentes, e era o que ele estava fazendo. E essa libertação, se a gente parar para pensar, nós aqui, estávamos presos numa cadeia com celas? Não, mas estávamos presos no pecado. Então, quando eu falo libertar os cativos, libertar os cativos do pecado, libertar a nossa mente pecaminosa. A gente fala que nossos pensamentos têm que ser levados cativos ao Senhor, né? Nós somos livres, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o Senhor veio trazer essa verdade também. Então, além dos milagres, os feitos que podiam ser vistos, ele veio falar do reino, ele veio trazer a verdade e nos libertar. Então, o que o próprio João diz, né, no capítulo 20, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pensa nisso, tenhais vida em seu nome, vida. Então, às vezes a gente está vivendo, mas sem vida. Eu nunca assisti aquele seriado Walking Dead, mas falam que era um bando de zumbi andando por aí. Era o que nós éramos, né? Talvez não com aquele aspecto de gente suja, né? Escura, com aquela roupa rasgada, mas espiritualmente era isso. Espiritualmente nós estávamos iguais
a esses personagens desse seriado aí, que eu já vi algumas cenas que eu falei, não gosto nem de ver, mas era assim que nós estávamos, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, um dos motivos, por que dos milagres? Para mostrar, para evidenciar que Jesus é o Cristo. Amém? Como eu falei, gente, eu não vejo mãozinha levantada, nada. É só abrir o microfone se quiser falar alguma coisa e me interromper, tá bom? Vamos abrir, então, 3 voluntários aí, ó. Isaías 42, versículo 7, Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, 16 a 18. Só me fala, é só começar a abrir o microfone e ler. Eu vou abrir para também. Eu vou ler Isaías, pode ser? Pode. Tem 2 Isaías. Qual que você quer ler? É o primeiro. Tá bom, pode ler. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Olha isso, gente. O milagre, a gente falou lá no início, quando a gente veio trazendo os milagres, são os milagres. Por que dos milagres? Para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos. Mas é só o olho físico que o Senhor abre? Ele só dá visão física para as pessoas quando existe esse encontro de Jesus? Não, ele abre os olhos do entendimento, ele abre a visão, a nossa visão. Nós éramos cegos, andávamos cegamente, né? Um cego guiando outro cego. Então, por que dos milagres? Para, como é que fala? Ver as promessas do Antigo Testamento sendo cumpridas nele. Pode ler o próximo. 61. De 1 ao 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados, e a apregoar no ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém. Amém. Eu vou ler Lucas. Amém. Pode ir lá. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Mas por que, Su? Por quê? Porque ele é, né? Ele é, ó. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E aí, quem que entendeu quem era ele ali? Uau! O bicho abriu justamente, Jesus abriu justamente uma passagem do Velho Testamento, é óbvio, né? Sim. De Isaías, falando do Messias, daquele que ia vir e veio, estava diante deles, mas eles não viram, né? Aquele povo, né? Infelizmente o povo judeu é um povo duro de coração, né? Sim. Não só o povo judeu, né? Nós também éramos. Aqui eu creio que éramos. Mas é verdade. No contexto que a gente está falando, para aquele povo, né, que tinha os gentílicos, né, mas assim, naquele momento, o povo judeu foi assim, como se diz, aquilo, eles não aceitavam, eles estavam esperando o Messias. Quem era o Messias? Né? Então eles estão esperando até hoje. Quem é o Messias? Então aquela briga, e ele justamente abriu um texto para dizer dele mesmo que ele é, e estava na frente deles, e eles não reconheceram. A palavra de Deus fala que veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, os quais creram no seu nome. Amém, é isso mesmo. Olha que lindo, né? O Velho Testamento, o Velho não, o Antigo, eu não gosto de falar velho, porque velho é um negócio que você descarta, é o Antigo. O Antigo Testamento sendo cumprido, né? As promessas, as profecias, na verdade, sendo cumpridas, é justamente isso. Então,
os milagres evidenciam que o Senhor era o Messias. Então, esse texto, né, Isaías 61, ele mostra, assim, que Jesus, refere-se ao servo do Senhor, né, Jesus era o servo ali, para justamente cumprir as ordenanças do Senhor Deus, né, de Deus, um servo, assim, cheio do Espírito Santo, justamente para libertar os cativos, né, exatamente, ele citou essa mesma passagem quando ele estava na sinagoga, que a gente viu, né, em Nazaré, Lucas 4, 16 a 18, simplesmente falou, gente, eu cheguei, ó, lembra aqui, ó, dessa profecia aqui em Isaías, deixa eu lembrar vocês, ó, essa é a papá, então, sou eu, tá bom? Estão aqui, uau, ele tinha o quê? Nessa época, se eu não me engano, ele tinha 12 anos, não é isso? Ele era um jovem ainda, não tinha iniciado o ministério, de fato, ainda. Quer ver uma outra passagem que não está aí, mas por exemplo, quem pode abrir Isaías 35, ler o versículo 5 e 6. Isaías 35, 5 e 6. É uma outra forma para evidenciar quem ele era. Estão ouvindo? Sim. Então se abriu os olhos dos cegos e se destaparam os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Agora abre lá alguém em Lucas 7, 22. Vou abrir aqui também para ver se é só o 22. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Não, lê do... Só para a gente entender o contexto, deixa eu ver. Lê do 18, Lucas 7, 18 até o 22. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhe o evangelho. O que é isso? De novo. Vem e vê, né? Vem e vê. E João conhecia a palavra, e ele falou, vai lá perguntar, né? Mas assim, eu creio nesse João que estava assim, sedento por saber, sabe? E não para testar, como tem muita gente que faz isso, e fizeram com o Senhor também, né? Os fariseus. Não, ele queria falar assim, não, sabe quando a pessoa tem aquela esperança no coração, mas ele precisa de uma confirmação? Vai lá e pergunta. E ele vem e traz, ele responde, ele faz, essas pessoas que foram, esses 2 servos, eles viram Jesus fazendo as coisas, porque não adiantava Jesus só falar. Então, quando eles voltaram para falar para João, eles contaram o que eles viram e o que eles ouviram. E aí Jesus, porque João, ele conhecia essa passagem de Isaías 35, provavelmente, né? Tô aqui pensando eu. E aí, quando Jesus, já sabendo, né, o que João queria saber, ele vai e traz, ele mostra e ainda fala o texto. Tipo, vai lá e diz que eu sou esse que os olhos dos cegos estão sendo abertos, os ouvidos dos surdos estão sendo abertos, o coxo está andando, e a língua do mundo cantará de alegria, porque o evangelho está sendo pregado. O Senhor, além de curar, né, de fazer os milagres evidentes que podiam ser vistos com os olhos, ele estava tratando a alma já, libertando os cativos, abrindo os olhos do espírito, do entendimento. Então, ele estava fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo.
tem milagres que a gente, como vê. Jesus é maravilhoso, né? Que mestre ia dar uma aula dessa? Nossa, tipo assim, então. estou expondo o conceito e estou mostrando na prática. Exatamente. E tem muitos milagres que ele fala, vai em paz, a tua fé te curou. A gente sabe a história dos 10 leprosos, um voltou. Por quê? Os 10 foram curados, mas um foi salvo. Além de ser curado fisicamente, ele foi salvo. Os olhos dele se abriram, né? O coração dele se converteu. O Senhor converteu aquele coração. Então, ele curou os 10. E a gente vê que o Senhor... Tem gente que fala assim, nossa, mas você vê, fulano nem conhece a Deus, olha a vida dele como... Porque o Senhor, o sol nasce para todos, para os ímpios e para quem não é ímpio. Mas existe a salvação. E a gente fala, né? Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. A palavra do Senhor está... A gente fala da multidão, né? Ele alimentou a multidão, mas nós não somos a multidão, nós queremos ser discípulos, a gente viu nas aulas passadas. A gente não quer fazer parte, a gente pode até começar a entender pela multidão. Nós somos alimentados fisicamente, alguma dor que a gente tem é sarada, a gente vai caminhando, mas qual é a intenção? Que nós nos tornemos discípulos e que a gente não viva apenas de sinais, né? Peraí, se a porta abrir, eu vou, se a porta fechar, eu não vou. Sei lá, se eu bater, se eu virar aqui a esquina e entrar um carro vermelho, não, pelo amor de Deus, a gente, né, nossos olhos, a gente quer estar o quê? Sensíveis à voz do Espírito. Então, por que dos milagres? Para falar, eu estou aqui, entre vocês. Eu cheguei, gente. As profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo, porque lá tudo aponta para Cristo, para a cruz, tudo aponta para Jesus Cristo. E a gente vai entender, nós vamos ter uma aula maravilhosa sobre Jesus no Antigo Testamento, gente. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, fala desse amor. Amém? Gi, e os milagres que nós vivenciamos hoje também é para dizer eu sou Deus, e eu estou cuidando de você, e eu estou presente, né? Exatamente, como eu falei, ele não mudou, o mesmo Deus que estava ali, encarnado, né, João 1, o verbo se fez carne e habitou, tá lá em João, acho que 14, que fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá lá, o mesmo Deus que estava conosco, que estava lá, está conosco hoje, ele não mudou. Então, como tem gente que fala, os milagres não existem mais, imagina, ou então, os dons espirituais não existem mais. Se o espírito não mudou, gente, nós aqui temos que, vamos pensar assim, correr atrás, né? Viver como aquelas pessoas, crendo. E o Senhor vai fazer. Teremos mentes, igrejas, pessoas avivadas, né? Eu quero uma igreja avivada. Então, meu filho, as paredes não tem como ser avivado, mas você tem. Busca o Espírito Santo, se converte genuinamente, se entrega diante do Senhor. Você vai ver, você vai ser o estopim, sabe? Para as brasas se juntarem, né? Você quer ver fogo, você quer ter uma igreja, né? Ou ser uma pessoa, se junta com as brasas, seja uma brasa, né? Viva, que o Espírito Santo, o amor, ele queime em nossos corações. Então, não adianta eu olhar para fora, eu tenho que olhar para dentro. E assim, naquela frase que a gente gosta de usar, se existe algo que falta na sua igreja, ocupe você esse lugar. Assim, na minha igreja não tem aquilo, não tem isso, né? Vai lá, faz você. Se Deus está abrindo seu olho para você ver o que está faltando, ocupe este lugar. A minha igreja não é avivada, seja você avivado e, né, espalhe fogo, né? Enfim, os milagres estão aí, gente. Os milagres estão aí todos os dias. Se a gente parar para pensar, ainda mais no tempo que a gente está hoje, o fôlego de vida soprado em nossas narinas todos os dias é o milagre do Senhor. Estamos aqui. É um milagre do Senhor, pelo milagre do Senhor, pela vontade perfeita dele. Amém, vamos lá. Olha lá. Os milagres evidenciam quem Jesus é e sua divindade. João 1:1. Jesus é Deus. Né? Não temos dúvida disso. Nem sei que slide que eu tô, mas eu tô acompanhando o horário aqui. Então, os milagres evidenciam Jesus como profeta em sua humanidade. Jesus é plenamente humano, gente. 100% Deus,
100% homem. Vamos lá abrir Lucas 7,16, João 1,14. Vou abrir aqui. Alguém falou? Não ouvi. Eu? A Chay, eu acho. Vai lá, Chay. É Lucas 7,16, né? Uhum. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Uau. Algo aconteceu, né? Um milagre, provavelmente. E as pessoas que viram testemunharam. Levantou-se um grande profeta. Olha isso. Então, os milagres evidenciam Jesus como profeta. João 1,14. Eu leio. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Uau. De fato, ele era um profeta, mas ele era mais que isso. Ele era um Deus encarnado. Jesus é plenamente humano. Profeta em sua humanidade. Jesus é plenamente humano. Quem que leu? Foi a Ana. Eu vou citar um teólogo que já falou isso nessa aula hoje. Jesus veio e interveio. Amém. Os milagres evidenciam que Jesus é o Messias. Jesus é Messias, o libertador prometido. Tem mais textos que evidenciam isso. Bora lá? Isaías 9, 6, 7, Isaías 11, de 1 a 9. Eu vou abrir Isaías de 11, de 1 a 9 também. Vai, eu vou ler para vocês também. Pode ler, Gi? Pode ler. Peraí. 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Olha isso, gente. Vou ler aqui Isaías 11, de 1 a 9. Do trono de Jessé sairá... Alguém pode já abrir Lucas 7, 20 e 22? Não sei se a gente já leu, mas lê de novo. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das tuas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra e o já desmamado colocará a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. 7:22. Uau. Vou ler o 22 só, porque a gente já leu, né? É a passagem de João Batista. Eu só vou repetir o 22. Tá bom. Então, Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Uau, que lindo. Então, os textos predizem a vinda do Messias pela linhagem de Davi, né, que fala da raiz de Jessé, mostra Jesus como servo, como alguém cheio do Espírito Santo, como a gente já falou,
o que ele veio fazer, né? Libertar os cativos, curar os doentes, enfim, e libertar as almas, espiritualmente falando. Estávamos lá no Império da Gi, tá mudo pra mim. Eita, nós! Acho que ela caiu. Gi, Alô? Alô? peraí que ela deve estar voltando. Pequena oscilação. Mandem um oi pra ela. Isso aí foi o inimigo fez isso, tá repreendido. Tá louco, pelo amor de Deus. Eu acho que ela nem deve ter se tocado, acho que é melhor ligar pra ela. Rapaz, foi o inimigo que fez, eu tava aqui prestando atenção. Aqui, mas nem inimigo que fez, Rodrigo, viaja. Eu sei, tô brincando, gente. Eu tô brincando, gente. Oh, eu sei, acontece, né? A gente tem que ter sabedoria. É que eu falo assim, porque tem umas pessoas que eu conheço, né, que tudo para eles é o inimigo. Tudo. Sim. Tudo é inimigo. Aí, tudo que faz, fala, tossiu é o inimigo, vixe, só misericórdia. A Charlene tem uma amiga que ela veio aqui, a menina dela dormiu aqui em casa, porque ela ia sair muito cedo para ir no médico, e aí a menina toca teclado na igreja, né? E aí, no dia que ela foi se apresentar, ela falou que a tecla estava travando, e ela falou, foi Satanás que travou a tecla. Eu falei, não, irmã, calma. Foi que acontece, o teclado precisa passar por uma manutenção, não foi inimigo. Não, pra você ver, tem coisas, você entendeu agora? Assim, que tem coisas que é tudo inimigo não sei o que é inimigo. E assim, tem coisas que é uma ação maligna, a gente sabe, a gente percebe, mas tem coisas que são causas naturais. Caiu a energia, foi o diabo. Se acabou a energia, é culpa do... a gente tem que entender, né, as coisas, né, para a gente não sair julgando aleatoriamente, entendeu? Sim, vamos esperar o retorno da Gia aí. Qualquer coisa a gente fecha a aula hoje e ela retoma dali. Vamos só esperar ela se manifestar. Aconteceu alguma coisa. Su, uma vez eu ouvi uma pregação e o rapaz, a menina tava no momento da ceia, aí a menina foi pegar a ceia e sem querer ela deixou cair, né, o cálice e o pão. Aí uma mulher na igreja levantou e disse assim, foi o anjo do Senhor dizendo para você não, como que é? Para você não ceiar que você está em pecado. Meu Deus! Rapaz, se acontecer isso com alguém hoje, estamos lascados. Da mesma maneira que muita gente atribui as absurdo, coisas gente. a Satanás, tem muita coisa atribui que é coisa de Deus, que também não é. Então, irmãos, a gente tem que entender que pessoas... para você ter uma ideia, teve um dia desse, eu estava vendo aqui na internet, de uma irmã pentecostal falando falando assim, né? Tem até um canal no YouTube, agora eu não lembro se é irmã Vani, alguma coisa assim. Aí ela estava falando isso no YouTube, que as mulheres que raspam as axilas, que põem uma maquiagem e tal, é coisa do diabo, é coisa de Satanás, é vaidade, vai tudo pro inferno. Ela falando isso. Imagina o alcance do YouTube, né? As pessoas que estão ouvindo aquilo. E ela falando que aquilo era coisa de Satanás, que não sei o quê, que é do diabo, é vaidade, porque a Bíblia assim diz, totalmente sem conhecimento bíblico, sem conhecimento teológico, sem conhecimento de absolutamente nada. E incentivando as pessoas a não tomar os seus devidos cuidados. Sem conhecimento de Gillette também. Irmão, assim, sabe, nos tempos de hoje, então a gente tem que, né, saber, né,
diferenciar, porque essas pessoas, elas estão colocando a verdade delas, né, no YouTube. E muitas das vezes ela está achando que é aquilo e acaba influenciando outras pessoas a ir para o mesmo caminho, entendeu? Gente, ela vai reiniciar lá as coisas dela, porque ela estava falando ainda, ela não sabia que tinha caído, tá? Ela está reiniciando aí, já. Vamos contar milagres? Papo do milagre, continuar nesse assunto. Deus está fazendo milagre na vida da Cleusa, nossa irmã, creio que essa família vai contar esse testemunho. Eu creio, viu? Eu creio. Sim. Achei muito lindo que a Agi falou uma vez, né? O desejo do nosso coração, Senhor, mas sabemos que a tua vontade, ela é ela que determina as coisas, mas a gente já vê um desenho diferente, e eu creio. É muito legal ouvir os áudios do Leandro, ouvir o tom da voz dele, ver o dia que ele tá preenchido por Deus e ele está esperançoso, mas todos os dias assim, ele vamos continuar, não vamos desistir. É verdade, meu tio tá lá, tá na batalha, viu? Eu fui esses dias lá fazer uma visita para ele. Coitado, assim, né? Tava assim, muito abatido, né? Aí eu fui lá e falei assim, fui dar uma orada com ele lá. Dá um, sabe, um encorajamento, né, nesse momento tão difícil, né, porque a minha tia tá mais de 30 dias no hospital já. Imagina, 30 dias dentro do hospital. E, assim, a gente tá esperançoso que tudo isso ela vai sair bem. Só que, assim, angustiante os dias, né, são 30 dias, né. Então, esperar pela misericórdia, né, no momento certo que ela saia recuperada, né? Se Deus assim permitir, né? Sim. Oi, amigo. Não, pode falar. Não, eu ia falar que semana que vem já tem uma turma que vai tomar vacina aí, né? Tem a Xepa agora. Alguém se cadastrou? Eu não. Eu fui lá. E eu coloquei meu nome. Se bem que eu já tô prestes de vacinar também. Então. Mas vamos ver qual que sai primeiro. Eu já tô bem, já. Graças a Deus. Ei, Rafa. Ó, eu ouvi falar que essa vacina é coisa do capiroto. Você acredita, gente? Pessoas falando que Rodrigo. Não é sério, gente. Eu tenho ouvido cada coisa. Pessoas, assim, conhecida minha, assim, né? Falando assim, não tome a vacina porque eles estão querendo fazer, como chama? Fazer controle humanitário. É para as pessoas morrer. Eu falei, gente, que absurdo. Não estou ouvindo isso, não é verdade isso que você está falando. Não, porque Deus sabe isso, lá basura. Eu falei, gente, para com isso. Para com isso. Vamos começar a ter um olhar diferente para as questões mundiais. Entendeu? Porque realmente tem infelizmente um grupinho que são resistentes a tudo as coisas que estão acontecendo. E a gente tem que saber discernir, né? Sim. Ô, Vi, quer falar? Porque a Gi voltou. Você ia falar alguma coisa. Não. Deixa ela continuar. Depois eu falo. Tá bom, então. Gi, tá aí? Tô sim, só um minutinho que eu tô tentando compartilhar a tela para vocês me dizerem. Gente, que louco. Depois eu conto o que aconteceu aqui. Depois vocês me digam aí se conseguir compartilhar a tela. E se foi aqui que a gente parou, ou não. Sim, aí. Jesus é Messias Libertador Prometido. Nós paramos aqui. Tá. Você ia trocar esse slide. Aqui, esse? Agora a gente não viu esse. Tá. Então é o seguinte, ó. Então, qual a importância, né, dos milagres nos dias de Jesus? Então, essa frase do Spurgeon eu li aqui sozinho, mas vou ler para vocês agora. A misericórdia foi ao encontro da desgraça em seu terreno. Então, esse povo afligido precisava da misericórdia do Senhor. Então, a importância dos milagres naqueles dias. E não é diferente agora.
Então, a misericórdia foi ao encontro da desgraça em seu terreno. Olha isso, gente, que importante, a importância, que importante não, a importância dos milagres de Jesus, em todos os âmbitos. Então, não era só uma cura física, né? Existia ali uma necessidade da alma, né? O mundo era afligido por, sei lá, políticos, né? Por fariseus, pelos mestres ali da lei, né? Se a gente pensar nas sinagogas, ali, o Caifás, aquela turma toda que eram legais, né? Enfim, usurpando os publicanos, as coletas de impostos, enfim, a miséria que eles viviam. Então, tinha essa parte humana. Tanto é que eles esperavam o quê? Um Messias político para libertá-los do Império Romano. E Jesus veio trazer a liberdade da alma, veio tirar da morte eterna para a vida em abundância. Então, eles não enxergaram, porque eles estavam aguardando até agora, né, esse Messias político. Gente, se cair de novo, vocês me avisam, alguém me liga. Aqui, então, o clamor fervoroso dos cegos. Então, a boca aberta em oração incessante resultará em olhos abertos na plena visão de fé. Então, não era apenas as coisas práticas, porque a gente já aprendeu que o justo viverá pela fé. Então, não era simplesmente a cura física, era abrir os olhos do nosso entendimento, o nosso olhar espiritual, o nosso olhar... porque nós possamos enxergar o Senhor como Messias, como verdadeiro libertador, que aquele povo precisava enxergar. Muitos enxergaram, né, graças ao bom Deus, porque chegou até nós, mas muitos, tem gente, o Rodrigo até comentou, eles estão esperando o Messias até hoje, né? Então, não era simplesmente apenas a cura física. Então, quando a gente fala a boca aberta em oração incessante, que é o que nós estamos fazendo hoje, inclusive, entramos no relógio de oração, numa oração incessante e intermitente o tempo todo, 24 horas, para que os nossos olhos sejam abertos na plena visão da nossa fé, da fé que vem de Deus, né? Não é nossa, né? A fé é dom de Deus, justamente para que a gente não se glorie. A minha fé é melhor que a sua, minha fé é maior que a sua. Não. Nada do que a gente fizer vai aumentar a nossa fé, a não ser estar ali com o Senhor, né? Dentro do secreto. E vendo, tendo os olhos do nosso entendimento abertos, para que a gente possa enxergar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Qual a importância dos milagres nos dias de hoje, gente? É igual? É a mesma coisa? A gente pode se transportar o que viviam lá para hoje? Como que vocês enxergam isso? Estão me ouvindo? No tempo de Jesus, as pessoas viam Jesus, né? Hoje, a questão nossa, que até Jesus ressaltou, a questão da bem-aventurança, por não vermos e crermos nele. Amém. Ainda um fruto, eu creio que ainda mais, assim, glorioso se nós vivemos essa fé, né? De crer nele sem ver, sem as obras, mas crer que ele está presente, crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. É tanto que na vida de um cristão, creio eu, de que quando se evidencia um milagre, quando se concretiza ele, uma cura, uma libertação, nada mais, nada menos do que algo que já esperamos de antemão, né? Que já agradecemos. Sim. E que já tínhamos a convicção, mesmo sem ver. Não creio que deve ser algo uau, mas sim de gratidão antecipada, pois crendo que Deus é poderoso para fazer isso. Amém. Como você mencionou, como a Sueli mencionou, né, Rodrigo, sobre a questão da Cleusa, do milagre que cremos que Deus... Eu creio que Deus é poderoso. Se dá vontade do Senhor isso acontecer, como nós temos orado, como tenho orado, vai ser algo daquilo que eu já espero de antemão, que eu creio que Ele é poderoso para fazer. Amém. E não algo que Ele só fez no passado e que não faça hoje, entendeu? Amém. Então, para mim, é mais do que nunca aquilo que já espero de antemão.
Então, o milagre hoje é nada mais, nada menos do que uma evidência do que ele sempre foi, poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. E mesmo quando ele não aparece o milagre da salvação da vida daqueles que creem e daquilo que Deus tem feito é mais do que suficiente, né? Para glorificarmos a Ele por tudo. Verdade, pastor, a gente precisa ver, né? Mas eles precisaram ver, a gente não precisa ver. Embora se acontece algo que a gente vá ver, vai encher os nossos corações, mas a gente sabe que o Senhor está agindo em todo o tempo, né? Então, aqui, ó. O mesmo Jesus que agiu com poder e compaixão na terra, ainda age com poder e compaixão agora. Então, nos dias de hoje, é exatamente isso que o pastor falou, mas como a gente também já disse, Jesus não mudou. Se ele tiver que operar milagres que os nossos olhos vejam, ele vai operar, mas ele está operando milagres todos os dias, gente, todos os dias. O Senhor é o Deus de milagres, é o Deus de cura, Deus de libertação. Quantas pessoas estão se rendendo ao Evangelho, estão de fato se arrependendo genuinamente, isso é um milagre. E às vezes a gente vai ver bem lá na frente, né? Às vezes a conversão acontece ali no coração, a pessoa está quietinha, ninguém está vendo, mas ela está acontecendo, o milagre está acontecendo. Eles significam verdades concernentes a Deus, a Cristo e a salvação que este trouxe. Essa é a importância para nós, sabermos que o Senhor nos salvou. Esse é o milagre. Nós somos salvos em Cristo Jesus. E devemos permanecer fiéis até o fim. Lá, acho que João 15 fala, né? Que nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam. Estou correndo aqui um tiquinho. Os milagres funcionam como um pequeno retrato da glória de Cristo e de sua missão de salvação. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Os milagres mostram analogias com a grande história da redenção, o sacrifício, né, o sangue do Senhor derramado, a ressurreição, a vida. Os milagres trazem essa analogia. Deus redime pessoas do pecado para que elas possam entrar na glória da presença dele. Que maravilhoso isso, gente, que maravilhoso isso. É o que a gente tem vivido quando a gente passa a viver, quando nossa vida é transformada por Jesus Cristo. A gente compreende que somos pecadores e que precisamos nos arrepender para entrarmos nessa glória da presença dele. Esse dia chegará, esse dia chegará. As pequenas histórias de redenção, né, os pequenos milagres, as coisas que foram acontecendo, as pessoas foram sendo salvas, curadas e salvas, né, apontam particularmente para o clímax da redenção na crucificação, morte, ressurreição, ascensão, reinado e segunda vinda de Cristo. Gente, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E nós vamos também ver nas próximas aulas essas histórias, né? Compreender, olharmos para alguns milagres, a gente não vai conseguir olhar para todos, mas para alguns milagres, e a gente entender a história da redenção por meio deles. O Senhor já estava falando, além de curar, ele estava ensinando, né? Belo mestre. Essas histórias têm pertinência hoje para nós, pois o chamado divino para a salvação ainda se dirige a pecadores hoje. Deixa eu ver, já dá para a gente ler? Temos tempo de ler esses textos rapidinho? Que horas são? 10 para as 11? Alguém pode abrir? Atos 17, 30 e 31. Atos 4, 12, Apocalipse 22, 17. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu vou ler o Atos. Eu tô cismada agora, que eu tô falando sozinha. Eu vou ler Atos 17. Tá bom. Aí o Herbert vai ler Atos 4 e quem vai ler Apocalipse? Eu posso ler, então. Apocalipse eu leio. Pronto. Atos 17, 30 ao 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém.
Pode Atos ler? 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há. Peraí, desculpa. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Amém. Maravilhoso. Salvação que se dirige aos pecadores hoje, tá vendo? Olha aqui, Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, gente. Chamado divino para a salvação ainda se dirige a pecadores hoje. Olha que maravilhoso. O Senhor está procurando, né? Os olhos dele, falam que os olhos deles varrem a terra. Lá em João fala que ele procura, né? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus maravilhoso. Não foi só naquele tempo. É para nós hoje. E para aqueles que a gente está orando, tem muitas pessoas que nós temos orado para que tenha esse encontro com o Senhor Jesus. Mas a palavra dele ainda fala, né? Buscai enquanto se pode achar. Meu Deus. Esse dia vai chegar que a gente vai procurar, as pessoas vão procurar e não vão encontrar. Então, que a gente também continue orando incessantemente por essas vidas, amém? E a Bíblia tem, às vezes tem gente que questiona, né, se Deus existe, se Jesus é quem ele diz que é, quem a palavra diz que é, se os milagres na Bíblia são verdadeiros, se os evangelhos disseram exatamente o que aconteceu ou não, se é tudo... Eu escuto até hoje que é tudo lenda, que é, tipo, imagina que Jonas entrou na barriga de um peixe, imagina que o Mar Vermelho se abriu, imagina isso, imagina, o próprio Vitor comentou antes da conversão dele, imagina, 12 anos com fluxo de sangue, imagina, isso é balela. Então, a Bíblia tem respostas claras para todas essas dúvidas, né? Então, Deus existe, ele é o único Deus. Deus criou o mundo e continua governando sobre ele em provisão. Deus realiza milagres nos momentos em que os milagres promovem os seus propósitos. Sabemos que os evangelhos apresentam relatos históricos fidedignos, pois os evangelhos são escritos não apenas de autores humanos. Tipo assim, são livros não apenas de autores humanos, mas também tem Deus como seu divino autor. O que eles dizem é a palavra de Deus. Os milagres dos evangelhos ocorreram de fato, no tempo e no espaço, de modo que os evangelhos os relatam. Deus pode realizar milagres quando ele desejar. Jesus é quem os evangelhos dizem que é. Ele é Deus e também homem, e se fez carne, assumiu natureza humana, a fim de trazer salvação e cumprir as promessas do Antigo Testamento acerca da vinda do Messias da linhagem de Davi. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Então, Jesus fez milagres. Continua na próxima aula. Amém, adorei. Eu queria fazer um convite a todos. Que hoje, né? Hoje é domingo, que vocês estejam na igreja. Então, que vocês venham para a presença do Pai conosco lá para nos congregarmos. É isso aí. Achei que era para tomar um café na sua casa agora. Opa, rapaz. Não. Nós estamos em um momento de pandemia, não pode. Só quando abrir as fronteiras. É liso, hein? Vamos ver, né? Vamos ver. Amém. Tchau, gente. Bom restinho de manhã para vocês. Bom almoço. Até daqui a pouco. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Deus abençoe, meus filhos. Galera, Deus abençoe.